Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera já está nas telas com a gente. Vera, nós vamos voltar às consequências, né? O tema do debate de domingo, quando você foi atacada pelo presidente Bolsonaro, que não tem a menor noção do que seja a prática do jornalismo, né? Função dos jornalistas é justamente a de levantar as questões complicadas. Há uma frase que todo mundo repete aí, e que a origem é o jornal Time de Londres, que é aquela famosa que diz o seguinte: notícia é aquilo que alguém não quer ver publicado, o resto é propaganda. E, Vera, você não faz propaganda, Vera. Obrigada, meu querido, obrigada. A pergunta era sobre vacinas, mas o assunto, Sardenberg, acabou virando machismo e misoginia, né? Exatamente. E aí, como isso pegou, e pegou muito no público que estava assistindo o debate, houve uma ordem unida na campanha do presidente Jair Bolsonaro de voltar toda a artilharia contra mim, né? E isso está acontecendo desde ontem. Primeiro com fake news, propagadas inclusive por grandes emissoras, segundo as quais a Fabiola Cidral, nossa ex-colega aqui da CBN, hoje âncora do UOL, teria dito, confessado no final do debate que eu disse que eu tinha feito de propósito para provocar o Bolsonaro, quando ela disse, na verdade, que ela conversou com a senadora Simone Tebet, candidata do MDB, e que ela, Simone Tebet, disse que fez de propósito para provocar o Bolsonaro e ele mostrar verdadeiramente quem ele é. Um programa de grande audiência numa emissora veiculou essa mentira a meu respeito, a respeito da Fabiola, reproduzindo de novo uma atitude machista, misógina e reproduzindo fake news para atacar duas jornalistas que fazem jornalismo profissional e que estavam trabalhando naquele dia. O pastor Silas Malafaia foi ao Twitter e reproduziu outra mentira a meu respeito, uma mentira segundo a qual eu ganho R$500 mil por ano. Se eu ganhasse R$500 mil por ano, Sardenberg, eu adoro você, adoro o Leandro, adoro a Cássia, mas eu não estaria aqui. Eu estaria curtindo a minha vida, né, feliz e contente, e não aqui pelejando com outros trabalhos para completar o dinheiro no fim do mês. Como é que o pessoal fala? Não estaria escrevendo para fora, né? Né? Então... E aí, quando cotejado com a mentira e a ameaça de processo, o pastor Silas Malafaia, do alto da sua coragem, fala o seguinte: pode ser que tenha um errinho aí no valor, mas a verdade é essa daí. Então, é esse tipo de ataque que se perpetra contra jornalistas, o que, aliás, é de uma burrice sem tamanho. Além de ser absolutamente antidemocrático, é burro, porque para você contrapor uma narrativa de que você foi misógino e machista, você reproduz machismo, misoginia e fake news. Então, você confirma a sua postura anterior. Então, a gente está às voltas com isso, mas eu acho interessante chamar atenção para um ponto, porque vários institutos de pesquisa fizeram acompanhamento qualitativo do debate, os chamados grupos focais. Isso aí vamos explicar, né, para os ouvintes, que os institutos de pesquisa montam grupos de pessoas que ficam assistindo o debate e ficam manifestando a sua opinião a respeito do que está ocorrendo, né? E aí o que aconteceu? Então, um desses grupos focais, feito com mulheres de classe C do Sudeste, porque eles chegaram à conclusão que esse vai ser um público muito decisivo na eleição, então eram indecisas mulheres da classe C e do Sudeste. Me relataram o seguinte: olha, ninguém te conhecia no início do debate, ninguém sabia que você é apresentadora do Roda Viva, não sabem nem o que é o Roda Viva, e vinham engajadas com a fala do Bolsonaro, a fala dele contra o Lula, aquela da corrupção. Elas estavam interessadas no tipo de fala que ele fez. Quando ele falou aquilo para mim, essas mulheres ficaram muito indignadas e a partir dali se desengajaram das falas do presidente. Ficaram indignadas e acharam a maioria das perguntas desconectadas com a realidade, e aí
elas passaram a apoiar as mulheres e a desengajar do presidente. Esse mesmo movimento foi visto na pesquisa Datafolha simultânea com o debate, realizada pelo Pool, que realizou o debate, na pesquisa da Quest, também realizada ao longo do debate, ou seja, entre o público que ele mais precisava atingir, que são as mulheres, que é onde o Bolsonaro vai mal, foi onde a reação foi muito ruim. E eles perceberam isso porque eles fazem esses mesmos levantamentos ao longo do debate. Tanto é que o presidente voltou no assunto, chamando o Ciro para falar sobre mulheres, porque ele queria ler lá um papel que deram para ele a respeito de programas do seu governo em relação às mulheres, 1 ou 2 programas que ele conseguiu elencar lá. Então, se isso é um problema, o jeito de você resolver não é reforçando o problema, reforçando os ataques a quem já foi vítima dos ataques, tentando inverter a ordem, como se eu tivesse atacado o presidente ao fazer uma pergunta sobre cobertura vacinal para o Ciro Gomes, com um comentário dele, fazendo uma referência explícita e nada velada e, portanto, pública, porque é um fato, ao fato de que o presidente difundiu desinformação quanto às vacinas. Existe, inclusive, um inquérito no Supremo Tribunal Federal a esse respeito, quando o presidente associou maior incidência do vírus HIV com vacinas. Então, a pergunta era toda baseada em dados e fatos e gerou um ataque a ele sem que ele respondesse a respeito da queda da cobertura de sarampo, de poliomielite, etc. Então, isso está repercutindo muito negativamente nas pesquisas, virou um tema da campanha, a questão do machismo, da misoginia, da equidade de gênero, sem que eles tenham até agora, 2 dias depois, encontrado uma estratégia para consertar esse estrago. E muito menos de pedir desculpas, né? A você e a Simone, né? Com isso eu nem conto. A senadora Soraya Tronic, a campanha dela falou comigo hoje mais cedo, que também começou a receber ameaças e também começou a receber ataques misóginos. Ela é dona de algumas empresas, é sócia de algumas empresas, e entre as empresas do grupo tem alguns motéis, que são empreendimentos, né? Eles falam tanto em empreendedorismo, são empreendimentos que recolhem impostos, que geram empregos, etc. E só esse fato já está sendo usado para o quê? Desqualificar lá, olha, uma conservadora que é dona de motéis, sendo que ela recolhe os tributos, ela gera empregos, etc. E o senador Flávio Bolsonaro foi a um site falar, olha, se fosse a Soraya, pensaria bem antes de começar a atacar o presidente. Esse pensaria bem, primeiro pressupõe que uma mulher não pense, que faz algo de forma impensada ou deslocada, que é um ataque por si só misógino. E esse pensaria bem traz embutido uma ameaça, segundo os apoiadores da senadora Soraya. O que está dizendo aí? O que está implícito? O que ela tem a perder se ela fizer ataques ao presidente? Então, a misoginia está correndo solta e eu acho que isso só prejudica a campanha do Bolsonaro. E a ameaça pode ser de diversos tipos, né? Inclusive o governo exercer, né? Por exemplo, fiscalização, né? Cobranças absurdas de coisas desse tipo, né? É isso. Agora, bom, de todo modo eu queria discutir bastante isso com você, porque nesse ambiente que nós temos hoje, que é um ambiente de fake news, de as redes, né, que divulgam muitas fake news, e isso vai sendo confundido com o jornalismo, né? E não é o que nós fazemos, né? O jornalismo que nós fazemos, com a pergunta que você fez, que era uma pergunta baseada num fato concreto, agora, alguns fatos concretos, quer dizer, a cobertura vacinal caiu no Brasil. Inclusive, escandalosamente, por exemplo, caiu a cobertura vacinal de poliomielite, que era uma coisa, simplesmente uma doença erradicada, né? E que, então, é uma situação extremamente grave. Assim como é grave, foi muito grave o presidente levantar, não uma, mas diversas suspeitas em relação a vacina, né? Então, você levantar esse tema, né, com base nesses fatos, e a resposta ser um ataque à jornalista é extremamente grave, não para você, mas para o jornalismo brasileiro, né? Quer dizer, requer uma reação de todos nós, jornalistas, que queremos fazer a coisa direito, Vera.
E, obrigada, Sardenberg, muito obrigada, eu concordo com você. E só salientando um aspecto, né, da fala do presidente em relação a mim naquele dia, que é: você deve ter alguma paixão por mim, você dorme e acorda pensando em mim. Esse tipo de ataque também embute uma insinuação sexista, uma insinuação de cunho sexual, que é algo que sempre se tenta impetrar em relação a mulheres que incomodam e jornalistas mulheres. Quando a Patrícia Campos Mello exatamente que eu ia lembrar da Patrícia. Ela quer dar o furo. Então são sempre essas insinuações de cunho sexual. E isso é inadmissível, isso é nojento, isso isso sim é misoginia. A pessoa ouve essa palavra, quem está nos ouvindo no trânsito, quem está indo buscar o filho na escola, e parece um palavrão sem sentido. Misoginia significa a aversão às mulheres e a imputação às mulheres de conotações muitas vezes ligadas à questão sexual para diminuí-las. É uma tentativa de diminuir o papel da mulher. Porque às vezes parece, quando ele comentou as falas da Simone Tebet também, ele falou: vocês me acusam sem provas, né? Sendo que ele tinha acabado de cometer misoginia. Exato. Mas parece que não entendem o que é misoginia, como se fosse apenas agressão física à mulher, por exemplo, né? Não se trata eu gosto de mulher. Vocês dizem que eu não tenho gosto até uma esposa, de mulher, né? Então eu gosto de mulher. Tenho até uma filha, né? E na verdade, nem precisa saber muito de psicanálise para saber que o problema está na cabeça dele, né? Não nas outras pessoas, né? É isso. Bom, Vera, o fato é o seguinte: nós continuamos com o nosso jornalismo e vamos em frente. Notícia, fake news, continuamos com o fato ou fake e continuamos fazendo aqui o nosso jornalismo diariamente, inclusive fim de semana, em diversos veículos. Quer dizer, você, para ganhar os seus 500 mil, você trabalha pra caramba, né? Jornal, blog, televisão. Fica a dica aí, né? Pra melhorar o salário. Avisa aí o patrão, né? Pô, cadê bicharia, meu? Precisa aumentar o salário da Vera aqui. Aliás, o nosso também, né? Pode entrar aí nessa. vamos assinar aí. Tem lugar de fala também. Tá bom, gente. Um abraço, Vera. Até amanhã. Um abraço, até. Tchau, tchau.